Olá, pessoas! Vamos bater 3 beatzinhos de prosa? A gente está aqui hoje com um especialista em reconhecimento de padrões para a gente conversar um pouquinho sobre por que você tem que tomar cuidado com os seus dados, o que são os seus dados e o que as empresas podem fazer com eles. Então, Antônio, você pode começar falando do que você faz, qual que é a sua área de pesquisa? Ok. Meu nome é Antônio, eu sou doutorando em Ciência da Computação e faço parte do Sense, que é o Smart Sense Laboratory, que é um grupo de pesquisa, e que pesquisa temas como reconhecimento de padrões e visão computacional aplicado à biometria, computação forense e também vigilância inteligente. Então, basicamente, lá nesse grupo a gente trabalha desenvolvendo pesquisa em vários temas na área de análise de vídeo, de sensores e qualquer outro tipo de dado visual, que você possa extrair algum tipo de padrão, uma biometria dali. Na minha pesquisa, eu trabalho com diferentes temas, mas basicamente na parte de biometrias, é o que a gente chama de biometrias in the wild, que são biometrias quando você não tem ambientes controlados. Então, reconhecimento de face, também você usa reconhecimento de gate, utilizando tanto dados visuais como dados sensoriais. Eu acho que o Antônio vai precisar de uma tecla SAP aqui do lado, porque ele falou muita coisa que a gente poderia expandir em vários vídeos, mas assim, o essencial é que se trabalha com vigilância, né, forense, como é que chama? Computação forense. Computação forense, que é bem aquela ideia de segurança, né, atrelada à segurança. Então, câmeras de vigilância que vão capturar aqueles dados que normalmente são baixa resolução, né, são dados de baixa qualidade, e se você precisa, por exemplo, identificar uma situação suspeita, pessoas suspeitas, aquela baixa qualidade, ela prejudica muito, né, quando você vai fazer a identificação da pessoa ou do evento que está acontecendo. Então, assim, a especialidade deles é tirar leite de pedra, né? Pegar os dados das câmeras mais baratas, dos sensores mais baratos e fazer alguma coisa com aquilo. Então, ao longo desse vídeo, a gente vai traduzindo as palavras que ele falou, biometria, forense, porque o nosso foco aqui, você queria falar mais alguma coisa? Não, eu quero saber o que é biometria. Ah, tá. Porque o nosso foco aqui hoje, na verdade, é entrar no contexto do que vai mudar em 2020. Porque, pra quem não tá sabendo ainda, vai entrar em vigor ou já entrou em vigor? Agosto, né? Vai entrar em vigor a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E assim, a gente precisa saber o que a gente tem que fazer e quais são os nossos dados que a gente tem que proteger. E se você é uma empresa ou faz parte de uma empresa, o paradigma da empresa vai ter que mudar, porque um simples cadastro que essa empresa faz agora vai ser diferente, vai ter leis diferentes em cima, entendeu? Então, vamos começar devagar. Vamos começar sobre o que são esses dados que todo mundo chama de dado sensível, né? O que é esse dado que essa nova lei vai começar a controlar? Antes de falar nisso, eu posso. É só que você falou duas coisas, que eu acho que é dezembro que vai entrar. LGPD. Pode corrigir. Acho que eles mudaram para dezembro. Ah, tá. Pode ser, né? Faz sentido. E a outra coisa, é só sobre o que você falou de vigilância, você me desse o gancho, porque as pessoas confundem muito isso, de achar que vigilância é só vigiar pessoas com intuito de segurança. Inclusive, e não, eu pensei em entendeu? Hong Kong, E vigilância também você pode ser utilizado. As câmeras de vigilância, elas podem ser utilizadas para coisas que não são efetivamente vigiar pessoas, mas simplesmente você quer, por exemplo, otimizar processos numa indústria, então você instala câmeras de segurança aí para você, segurança do trabalho, que, por exemplo, a gente tem projeto que é nisso, você evitar que pessoas se machuquem, e nada de vigiar se elas estão roubando ou não. Então, eu não sabia que isso também era vigilância. Então tem muito esse contexto. Você perguntou antes, acho que é bom definir o que é biometria. Sim, né? exato. Biometria, ela vem da junção de duas palavras, né? Que é bio mais metria, que é basicamente o estudo das pessoas e não engloba medidas das pessoas. Exato. Né? Então antes essa palavra era muito usada no contexto de estudo comportamental das pessoas. Então é você estudar comportamento das pessoas, estudar características das pessoas. Mas, mais recentemente, depois que você começa a ter digital e coisas desse tipo, biometria passou a ser muito utilizada no contexto mais de acesso, de
de você declarar que é você. Então, é alguma coisa assim, identificar uma pessoa, né? Você consegue identificar. Então, se você usa alguma característica do corpo da pessoa, né? do comportamento da pessoa, para identificar aquela pessoa, você passa a chamar isso de biometria. Exemplos de biometria. A gente tem vários, né? Você tem desde biometrias mais acuradas e evasivas, até biometrias menos acuradas e menos evasivas. Por exemplo, a biometria mais acurada que a gente tem no nosso corpo, porém, eu acredito que a mais evasiva, é o DNA. Droga. Justamente. É que a gente ainda não pode entrar na academia com DNA. Porque o DNA, ele tem uma precisão de 99,999%. Ou seja, é muito difícil. Até você pega 2 irmãos, é muito difícil ele ter DNAs que vão bater. Então, a precisão é muito boa. Porém, ele é evasivo porque eu preciso tirar um pedaço do corpo da pessoa. Preciso tirar sangue da pessoa, cortar o cabelo. Então, ela chega a ser evasiva por isso. E você começa a ter outras biometrias menos evasivas, você diz, mas... invasiva? Invasiva? Invasiva, exato. Pode ser também, porque depende do contexto que você vai. Que, vamos supor, se eu pegar digital. A digital, ela não é tão invasiva, porque você não precisa que a pessoa, ela precise tirar um pedaço do corpo. Mas você não consegue que a pessoa... coletar a digital da pessoa contra a vontade dela, sem ela estar contribuindo. A não ser que você force a pessoa mesmo ali, né? Exato, alguma coisa desse tipo. Mas se a pessoa não contribuir em colocar o dedo no leitor digital, então ele ainda é um pouco invasivo nesse sentido. Mas a digital também é uma biometria forte, né? É uma biometria curada. Eu não sei qual a precisão dela, porque todas as biometrias ela tem o que a gente chama de... eu não sei o termo correto, mas é uma medida que mede o tanto que outra pessoa pode ter uma biometria parecida com a sua. Tá. Então, ou seja, na digital já vai diminuindo, sabe? A gente coloca aqui assim que a gente descobrir. Eu posso mandar um gráfico depois para vocês que mostra as biometrias mais invasivas, com segurança, sabe? Que é basicamente mostrando isso. Legal. E aí você começa depois a ter, então, biometrias já menos invasivas, como a face, né? A face, você consegue fazer reconhecimento de face sem a pessoa perceber que ela está sendo reconhecida. Então, por exemplo, você pode ter uma câmera de vigilância em algum lugar, a pessoa está andando e ela está tendo a face dela reconhecida e ela nem sabe disso. Porém, quando você vai para ambientes não controlados, que é justamente o tipo de reconhecimento de face que eu tenho trabalhado, que é quando a pessoa não sabe que ela está sendo filmada, e você está usando câmeras que está longe, a pessoa ela não está contribuindo, você tem uma acurácia menor, né? Porque a precisão cai, você começa a ter problemas como problema de iluminação, sombra, borramento na imagem, porque a pessoa está em movimento. E você já tem as faces quando a pessoa está contribuindo, que é, por exemplo, o reconhecimento facial do iPhone, do celular. Quando você está contribuindo para aquilo. Por quê? Você quer entrar no seu celular, então você faz tudo que ele mandar. Se ele mandar você dar uma piscadinha, você pisca. Se mandar virar, porque você está contribuindo para aquilo. Então, tem essa parte também de ser invasivo ou não. E aquela que eu considero a biometria menos invasiva é o gait, que eu mencionei no início, que é o jeito que a pessoa anda. Então, ou seja, eu ando de um jeito diferente que vocês andam, né? Mas a probabilidade de existir alguém que ande de forma semelhante à minha é maior do que alguém que tenha a mesma digital que eu. Vamos lá, e outras formas de biometria, né? A gente tem a íris, a gente tem, que também é bem conhecida, né? E é muito divulgado em filmes, você vê as pessoas chegando lá com o olho. Você tem a voz é um tipo de biometrias e você tem algumas menos usuais, que é, por exemplo, a orelha é uma biometria, o que a gente chama de região periocular, que é essa região nossa aqui, somente dos olhos, também é uma biometria. Você tem, acho que o que os dentistas chamam de arcada dentária, né? A arcada dentária é uma biometria. E vai outras assim que eu nunca nem tinha visto, que é, por exemplo, a ranhura das nossas unhas, sabe? Se vocês separarem nas unhas, nós temos ranhuras que elas também servem para identificar pessoas. Eu sei que a pegada, o pé também, a forma. A pegada é o footprint. O jeito o footprint. Você consegue, porque o termo científico é esse, sabe? Você consegue pegar também. A patela do joelho também é uma biometria, uma forma de biometria. Cara de neném? Isso, exato, sabe? Você reconhece o neném que está no seu Ou seja, então você pode pegar, ajoelhar uma pessoa, sei lá, sujar de tinta, ajoelhar no papel, se eu ajoelho, depois vocês ajoelham, vocês vão ver que vão ter assinaturas diferentes, entendeu?
Então, são diferentes formas de biometria. Mas uma coisa que eu acho interessante é, tipo assim, a gente que é escolada em lei, ordem e CSI... Nossa, total. A gente, tipo, por exemplo, vê que algumas coisas como arcada dentária não, mas a mordida da pessoa, que antigamente você achava que era uma biometria e dava pra identificar, hoje já caiu por terra, né? Não, não dá pra identificar, mas não é tão tem apurado não assim. Não tem valor legal como tinha antigamente. Então, varia nesse ponto também, né? Você não pode pegar só a patela e achar que vai identificar com certeza quem é a pessoa. É bom também, acho que a gente tá falando de biometria, a gente também definir 2 termos que é muito importante dentro da área de estudos biométricos, que é identificação e verificação. Que é, a identificação, ela consiste em você tem um sujeito e você tem uma galeria de outros sujeitos e você quer identificar, você quer dar um nome para aquela pessoa dentro daquela galeria. Então você tem, por exemplo, imagina numa empresa que você tem um controle de acesso e a empresa ela quer saber quem que são as pessoas que estão passando ali na portaria. Então ela está fazendo uma identificação, porque ela tem uma base ali de 1.000 funcionários e chegou uma pessoa ali. Então o sistema tem que primeiro identificar se aquela pessoa está na galeria ou não e se estiver, dar um nome para aquela pessoa. Então é a Camila que está passando na portaria, é o Antônio que está passando. Isso é a identificação. E a gente tem também a verificação, que é uma relação 1 para 1. A verificação ela é diferente. A verificação eu digo para o sistema quem eu sou, né? E aí ele vai verificar se sou eu realmente. Onde a gente faz isso? No banco, no caixa eletrônico. No caixa eletrônico, quando você coloca o dedo, ele não compara a sua digital com os milhões de clientes que eles têm. Antes de você, exato, antes de você colocar a sua digital, você tem que primeiro falar quem é você. Como você fala se é você? Ou você digita a sua agência e sua conta, ou você coloca o seu cartão. Naquele momento você está falando, eu sou o Antônio com a conta 1, 2, 3, 4. Aí eles vão pegar a minha digital que já está cadastrada ali previamente e vai comparar com a digital que eu estou colocando naquele momento. Então ela está verificando se sou eu, né? É um problema mais fácil. É um problema mais fácil, exatamente. Porque você tem essa declaração de quem é a pessoa, né? E, então, quando você fala que não é possível identificar, por exemplo, então quer dizer que se um dia aconteceu algo e você tem a marca do joelho da pessoa no chão, você consegue descobrir quem que é o suspeito, quem que foi o criminoso? Não, por quê? Porque a polícia, as autoridades não tem uma base de dados cadastrados com o joelho. Quando você for fazer a sua identidade, você coloca só a sua digital e sua face. Então ninguém pede para você cadastrar o seu joelho ou pede para você andar 10 metros para eles terem cadastrado. E aí entra uma coisa diferente, que é legal também falar da biometria, que são o que a gente chama de soft biometrics, que são as biometrias fracas. Que em vez de você identificar quem é o sujeito, você atribui características para ele. Então você consegue, por exemplo, a partir da análise facial, definir se é homem, mulher, faixa de idade. Você não sabe o nome, você não precisa ter o banco de dados para aquilo, mas você pode atribuir características. Por exemplo, um dos tópicos que eu trabalho é tentar atribuir características como sexo, idade, faixa de peso, somente pelo jeito que elas andam. Utilizando os sinais do acelerômetro que está no bolso, né? E isso não necessariamente precisa ser utilizado para vigilância, para identificar a pessoa. Você pode, por exemplo, personalizar conteúdo do celular somente pelo jeito. Ou senão você pode também utilizar o que a gente chama de biometria contínua, né? Você foi lá e colocou o digital no seu celular, ele sabe que é você. Você pôs no bolso, mas na próxima vez que você tirar o celular, o que acontece no bolso? Você precisa colocar a digital de novo. Agora, se você colocar ele no bolso e continuar andando e o celular tiver certeza que é o jeito que você anda, na hora que você tirar o celular, ele vai estar desbloqueado. Agora, se você desbloquear, eu pegar da sua mãe e andar com ele não pode continuar bloqueado. Então tem que você pode utilizar para isso, não somente para vigiar as pessoas, entendeu? Não, isso eu acho sensacional, porque quando a gente fala assim de dado sensível, que a gente está falando no contexto de LGPD e tudo mais, rola muito, tipo, até eu faço isso, de falar assim, tem que tomar cuidado com seus dados,
porque as pessoas podem te identificar, esses dados são únicos, não sei o quê. Mas a maior preocupação que a gente tem que ter é justamente isso, tipo, eles vão te categorizar em algum grupo de pessoas, né? Então, ó, essa pessoa aqui, ela visita muito loja de eletrônicos. Então, essa pessoa aqui, ela provavelmente tem uma tendência política X ou Y, que é o que se faz atualmente, né? Pelas redes. Né? Pelas redes da pessoa. Então, assim, o dado sensível que a gente mais ou menos definiu aqui é um dado que te identifica. Ele não precisa te identificar no sentido de essa aqui é Camila Laranjeira, que mora em não sei aonde. Ele pode te identificar no contexto, né? Pelas suas características. Sim, exato. Ele pode me identificar como uma pessoa, sei lá, que faz pós-graduação, ou uma pessoa que compra muito mangá, não sei. Ou a pessoa que precisa parar de comprar iFood. É isso daí que... É isso esse tipo de coisa. Eu acho que agora, com a implementação da LGPD, vai ser muito bom, porque acordou as empresas, elas precisam pensar e ter uma responsabilidade muito grande com aquilo. Eu, por exemplo, tem vários sites onde eu já cadastrei um serviço, eu desfiz daquele serviço e eu não tenho garantia que eles excluíram meus dados. Então a LGPD ela vem justamente para nos proteger disso daí. Isso é muito bom.